Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. Pupilos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos aprofundar um pouco mais nossos conhecimentos sobre referenciação lexical e pronominal. Essas são formas de referenciação que servem para substituir palavras repetidas ou conectar ideias de forma mais clara. Vamos entender como isso funciona agora. Antes de começarmos, quero fazer uma pergunta. Vocês já ouviram alguém falar ou ler um texto em que a mesma palavra era repetida várias vezes e ficou meio estranho? Pois é, isso acontece bastante, mas nós podemos evitar isso com os truques que vou ensinar hoje. Então, vamos começar! Primeiro, vamos entender o que é a referenciação lexical. Esse nome difícil, na verdade, significa usar sinônimos para substituir uma palavra que já foi dita antes. Alguém sabe o que é sinônimo? Se você não lembra, eu explico. Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado ou um significado muito parecido. Por exemplo, os gatos são muito espertos. Esses felinos têm muitas habilidades. Viram o que aconteceu aqui? Na primeira frase eu disse gatos e na segunda troquei por felinos. As duas palavras têm o mesmo significado, mas ao usar uma diferente, eu evitei repetir gatos e deixei o texto mais bonito. Agora pensem comigo. Que outras palavras podemos usar no lugar de gatos? Isso mesmo, pode ser bichanos ou até animais de estimação. Agora que vocês entenderam como a referenciação lexical funciona, vamos praticar um pouquinho. Olhem esta frase. João ganhou um presente. O presente era grande. Como podemos evitar repetir a palavra presente? Isso mesmo, pessoal. Podemos trocar por objeto ou lembrança. Ficou muito melhor, não ficou? Então lembrem-se, usar sinônimos deixa o texto mais interessante e menos cansativo. Agora vamos falar um pouquinho da referenciação pronominal, que também é bastante importante e super fácil de usar. Mas, primeiramente, alguém sabe o que é um pronome? Não! Eu vou explicar. Pronome é uma palavra que usamos no lugar de outra para evitar repetições. Vamos ver um exemplo. Na sala de aula havia um aparelho de som. Ele foi consertado recentemente. Perceberam o que aconteceu aqui? Em vez de repetir a palavra aparelho, eu usei o pronome ele. Ficou bem mais simples, não acham? Os pronomes podem ser de vários tipos, mas hoje vamos falar de 3 que usamos muito. O primeiro tipo são os pronomes pessoais que usamos para substituir as pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala ou sobre quem se fala. Por exemplo, na frase, Ana é minha amiga, ela é muito legal. O pronome ela substitui o nome Ana. O segundo tipo são os pronomes possessivos, que mostram posse. Para dar um exemplo, podemos citar a seguinte frase. Meu aniversário será no próximo mês. Nessa frase, o pronome meu indica que o aniversário é da pessoa que está falando. E por último, temos os pronomes demonstrativos, que indicam onde está ou o que é algo. Por exemplo, Maria viajou para o Rio. Essa viagem foi inesquecível. Nessa frase que acabamos de ler, o pronome essa faz referência à viagem que foi mencionada. Agora que já vimos os tipos de referenciação, vamos ver isso na prática. Leiam comigo uma pequena biografia. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, de 1901-1964, foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. A escritora foi uma das primeiras vozes femininas de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Com 18 anos, estreou na literatura com o livro Espectros. Participou do grupo literário da revista Festa, que era um grupo católico. Desse grupo, ela herdou uma tendência espiritual em seus poemas, que percorre seus trabalhos com frequência. Embora mais conhecida como poetisa, deixou contribuições no domínio do conto, da crônica, da literatura infantil e do folclore.
Pupilos, vejam só que maravilhosa a nossa poeta Cecília. Tenho certeza que você conseguiu notar no texto duas formas de referenciação. No trecho, a escritora foi uma das primeiras vozes femininas de grande expressão. Temos a palavra escritora substituindo o nome Cecília, para não haver repetição. Que tipo de referenciação é essa? Isso mesmo, referenciação lexical. Agora, pupilos, no segundo parágrafo, temos o seguinte trecho. Desse grupo, ela herdou uma tendência espiritual. Aqui temos o pronome ela, que é usado para se referir novamente a Cecília Meirelles. Como temos um pronome, é claro que é uma referenciação pronominal. Agora ficou muito fácil. Para encerrar, quero lembrar a vocês como esses truques ajudam a tornar nossos textos mais interessantes e fáceis de entender. Quando usamos referenciação lexical e pronominal, evitamos repetições e mostramos que sabemos escrever bem. Agora que já aprendemos bastante sobre o assunto, vamos a uma questão modelo? Então vamos lá, gente. Vamos ler o seguinte texto para responder a questão. O que os gatos significam para os egípcios? Você já deve ter ouvido falar que os gatos eram deuses no Antigo Egito, certo? Apesar de os felinos não serem exatamente considerados deuses, isso não estava tão longe da realidade. Segundo uma exposição do Museu do Brooklyn, Estados Unidos, chamada Felinos Divinos, Gatos do Antigo Egito, o papel dos gatos, leões e outras criaturas felinas na mitologia egípcia iam desde protetores e companheiros domésticos até símbolos místicos do divino. E o comando da questão é o seguinte: assinale o mecanismo de referenciação presente no trecho, apesar de os felinos não serem exatamente considerados deuses. Letra A, referenciação pronominal. Letra B, referenciação catafórica. Letra C, referenciação lexical. Letra D, referenciação sintática. Pupilos, vamos analisar juntos as alternativas. A alternativa A pode ser eliminada, porque não há pronomes substituindo termos no trecho citado, ou seja, não é um caso de referenciação pronominal. A letra B também está equivocada, pois não se trata de referenciação catafórica, que ocorre quando um termo faz referência a algo que será mencionado ainda no texto. Já a letra D pode ser descartada, porque a referenciação sintática não é um dos tipos de referenciação válidos. Por fim, pessoal, podemos concluir que a correta é a letra C, pois o termo felinos é uma substituição lexical que evita repetir gatos, mantendo o mesmo sentido. Viram como é simples? Agora que já vimos tudo sobre referenciação lexical e pronominal, é hora de praticar. Um ótimo exercício para vocês! Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é as substituições nos textos. Quem aqui tá animado aí? Vocês já perceberam que eu tenho visitado as escolas? Partindo dessa informação, vou criar aqui duas frases com vocês. Lá vai. Júnior Mar visitou as escolas. Júnior Mar veio gravar as dicas do sexto tempo. Que palavra está se repetindo, gente? Júnior Mar está se repetindo. Para evitar a repetição, vamos substituí-la por um pronome. Qual é? Pronome ele. Veja agora a nova frase com correção. Júnior Mar visitou nossa escola. Ele veio gravar as dicas do sexto tempo. O texto ficou mais coeso, mais unido, com uma conexão melhor, um texto mais bonito. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. E agora... Brilha, garoto! A nossa questão tem o seguinte texto. Vamos lá. O brilho das estrelas no céu. As estrelas são enormes esferas de gás que brilham intensamente no céu, iluminando a noite com sua luz própria. Cada uma delas tem seu brilho único e especial. Desse modo, elas criam belas paisagens no universo. Essas gigantes luminosas estão muito distantes da Terra, mas seu calor e luz chegam até nós,
o que torna possível admirarmos sua beleza. Assim como o Sol, que é uma estrela, elas cumprem sua função de iluminar e aquecer, mostrando como o universo guarda mistérios fascinantes em suas profundezas. E o comando da questão é este. No trecho Iluminando a Noite com Sua Luz Própria, podemos encontrar, letra A, referenciação lexical com uso de pronomes possessivos, letra B, referenciação pronominal com uso de pronome possessivo, letra C, referenciação pronominal com uso de pronome pessoal oblíquo, letra D, referenciação pronominal com uso de pronomes demonstrativos. Tempo na tela, agora é com vocês! Pupilos, vejamos as alternativas. A letra A pode ser eliminada porque não se trata de referenciação lexical, que ocorre quando a referência é feita por meio de repetição ou substituição por sinônimos, mas sim de pronomes. A letra C também pode ser retirada, pois não há uso de pronome pessoal oblíquo no trecho em análise. E a letra D também está equivocada, já que não encontramos pronomes demonstrativos no contexto apresentado. A alternativa correta é a letra B, pois o trecho Iluminando a Noite com Sua Luz Própria utiliza o pronome possessivo sua para referenciar o sujeito às estrelas, estabelecendo a relação pronominal corretamente. Agora, pupilos, nossa próxima questão será baseada no seguinte texto. Prestem atenção. Entrevista com Ziraldo. Revista Crescer. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Ziraldo. Desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Na medida em que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens sempre me encantaram. E o comando da questão é o seguinte, hein? Observe o seguinte trecho da entrevista. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens sempre me encantaram. Nesse trecho nós temos letra A, referenciação lexical com o uso do substantivo linguagens para retomar quadrinhos, charges e cartoons. Letra B, referenciação pronominal com o uso do pronome oblíquo me para retomar Ziraldo. Letra C, referenciação lexical com o uso do substantivo desenho para retomar quadrinhos. Letra D, referenciação pronominal com o uso do pronome possessivo meu para retomar desenho. Tempo na tela, agora é com vocês!
Pupilos, vamos analisar as opções. Pois bem, meus queridos, a letra B deve ser eliminada, pois o pronome oblíquo me não caracteriza a referenciação pronominal no trecho destacado. A letra C também pode ser descartada, pois o substantivo desenho não está retomando quadrinhos, mas se refere ao contexto geral do trabalho do autor. A letra D, por sua vez, também está equivocada, pois o pronome possessivo meu faz referência ao desenho de Ziraldo, mas não está diretamente relacionado ao processo de retomada de quadrinhos, charges e cartoons. A alternativa correta é a letra A, porque linguagens funciona como um termo que retoma quadrinhos, charges e cartoons, estabelecendo uma relação de referenciação lexical clara no texto. E o texto para a nossa última questão é o seguinte. Leiam comigo. Poeminho do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. O comando da questão é o seguinte. No verso, eles passarão, o termo eles utiliza qual mecanismo de referenciação? Letra A, referenciação lexical. Letra B, referenciação pronominal. Letra C, referenciação por repetição. Ou letra D, referenciação indireta. Agora é com vocês. Tempo na tela. Pupilos, a alternativa A pode ser eliminada porque não há substituição por um sinônimo ou termo de sentido próximo, o que é característica da referenciação lexical. A alternativa C também pode ser retirada, pessoal, porque o termo eles não repete nenhuma palavra mencionada antes, mas faz referência de outra forma. A alternativa D está equivocada também, porque não depende de inferências ou contexto externo para identificar o referente. Então, gente, a alternativa correta é a letra B, referenciação pronominal, pois o pronome eles retoma diretamente o termo esses que aí estão, conectando as partes do poema de forma coesa e sem repetição. Legal, não é? E aí, estudantes, gostaram do nosso encontro de hoje? Espero vocês no nosso próximo Sexto Tempo!